Olá! A inflação em Santa Maria dispara no mês de outubro. A alta dos combustíveis eleva o custo de vida para um dos maiores índices do ano. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra os números da economia. E também, o projeto Roda de Conversas analisa a relação entre a literatura e a música. No Dia Mundial do Diabetes, a advertência de quem trabalha para minimizar um problema que provoca desconforto a mais de 18 milhões de brasileiros. Os reajustes dos preços administrados pelo governo, como os combustíveis, por exemplo, impulsionaram a inflação do mês de outubro em Santa Maria. O índice é o segundo maior do ano para um único mês e é quase a metade do valor acumulado em 2017. Quem explica essa nova mudança na economia de Santa Maria é o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui do Centro Universitário Franciscano e que também acompanha a pesquisa do Laboratório de Práticas Econômicas da Unifra. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Direto aos números, números que não gostei muito de vê-los, professor, mas enfim, faz parte da economia. 0,8%, professor, então a inflação para o mês de outubro de 2017, após aí uma sequência de deflações, né? Pegando ali o mês de agosto com 0,83, que é a maior inflação até agora, professor, os combustíveis impulsionaram, principalmente o gás de cozinha, esse 0,8 para outubro? Sim, o grupo Habitação foi influenciado principalmente pelo tradicional GLP, o botijão P13, que abastece as residências, teve um impacto muito significativo e, em média, aqui no município, ele está sendo encontrado em torno de R$ 70. Perfeito. A gente tem já na próxima tela o acumulado do ano de 2017, que é a inflação para 2017 até aqui. 1,76%, professor, até agora, 2,49% nos últimos 12 meses. Esse número aqui até está bom, esse aqui nem tanto. Não, provavelmente vai fechar o ano em torno de 2,5%, talvez até 3%, porque nesta pesquisa não captou o segundo aumento dos combustíveis, que foi feito no mês de novembro. Então há uma perspectiva também de um outro aumento do combustível e de um outro aumento da energia elétrica. Isso sim pode impactar na fechar a inflação em torno dos 2,5%, 3%. Bom, agora a gente vai olhar os grupos que mais subiram e é óbvio, né? A gente tem ali, ó, saúde e cuidados pessoais 0,87%, transporte, professor, 0,86% aparece na terceira posição. Quem lidera esse pódio aí é a habitação 1,5%. Gostaria que o senhor explicasse por que a habitação 1,5% e o transporte aparece em terceiro, claro, por conta dos combustíveis. Sim, na questão da habitação é onde eu pego o gás de cozinha, ele está ligado na habitação e poderia ter sido muito mais esse aumento no grupo. O que contrabalançou esse aumento foi a questão dos aluguéis. Os aluguéis mantiveram-se estáveis em relação ao preço, porque a tendência de reajuste dos aluguéis é em novembro e dezembro, que é época de vestibular. Sim. Saúde e cuidados pessoais, reajuste dos planos de saúde autorizados pela Anvisa, um repasse de 8% que chegou até o consumidor. Transporte, os combustíveis, alimentação, que é o reflexo da habitação e do transporte. Chegamos na alimentação fora de casa, que é o principal item que aumentou dentre também o hortifruti e também alguns legumes. 0,85% fechando essa lista e 0,45% com artigos de residência. Agora os que menos subiram, e aí algumas surpresas, a gente tem aí vestuário 0,32%, comunicação, né, que geralmente liderava, 0,07%, despesas pessoais 0,8% e 0,24%. Aqui é educação, na verdade, não habitação, é educação. Vestuário é... O vestuário, na verdade, é reflexo da atividade econômica, as pessoas realmente não estão consumindo, então as promoções elas não cessaram na cidade. Então é bem comum períodos sazonais e também período de escassez de crédito as pessoas deixarem de comer em relação ao vestuário. Perfeito. Agora a gente e ali no caso que é educação, Giareta, é impacto também pelo transporte, também o transporte escolar que entra é responsável por esse 0,24% na educação. Ou seja, sobe a gasolina, a tendência é que todos os A preços gente costuma dizer que é um fato. efeito cascata em demais grupos, como o grupo educação e também no grupo alimentação. Sim, na próxima tela, professor, agora a gente já tem aqui, ó, saúde e cuidados pessoais, 9,13% acumulado no ano, quase 10%, e transporte acima de 6%. O vilão aqui geralmente era a comunicação, né? Sim. Acumulado no ano. Temos agora saúde e cuidados pessoais. O governo está interferindo direto na economia com o intuito arrecadatório, de passagem. Saúde aqui é planos de saúde, aumento dos medicamentos que ocorreram esse ano. E transporte, uma série de interferências no grupo combustíveis, gasolina, álcool
e óleo diesel. Quando a gente fala de transporte, a gente tem também o que eu vou mostrar na próxima tela agora, o que o Jornal da Unifra mostra na próxima tela agora, professor. Os itens de maior aumento, e a gente tem a questão do pedágio. Acima de 30% aqui no EGR reajustou, lembrando que a gente pega o pedágio de Santa Maria, Porto Alegre, e aqui a Praça de Santa Cruz, onde tem esse reajuste. Evidente que roupa íntima infantil, calçado para homem, né? E, por exemplo, algumas cerveja em lata começa a aumentar a temperatura, o pessoal que gosta de uma cervejinha consome mais, automaticamente o preço também acaba se elevando. Mas essa questão do calçado para homem, roupa íntima infantil, por que aparece entre os mais? Parece entre os mais aqui, principalmente um fator também de mercado, a troca de estação e também as lojas, o que a gente percebe, tem estoques parados. Sim. É o que força a promoção, ou também chega mercadoria nova, os preços são reajustados. Muita atenção que a gente tem que ter agora para o mês de novembro e que vai repercutir para dezembro, professor, preço da gasolina já está superior a R$ 4,00 o litro. Sim. A tendência é que possa fechar o ano em R$ 5,00, é isso? Muito provavelmente, a média na cidade está hoje R$ 4,36. Não se descarta um novo aumento, a gasolina chegando a R$ 4,50, R$ 4,60 ou até próximo aos R$ 5,00. E se eu analisar uma série histórica, a gente nunca teve um preço da gasolina tão alto. Tão alto aqui em Santa Maria. Professor, o dólar a 3,30, 3,25, que panorama para o fim do ano? Provavelmente sim, a gente chega num dólar entre 13,20 é um dólar, vamos dizer assim, otimista, uma inflação teoricamente em queda, juros também em queda, mas um momento político de incerteza. E que nós podemos virar 2018 com muito mais incerteza do que estabilidade econômica e política. Na economia gaúcha, o Rio Grande do Sul encontra dificuldades e o governo Sartori agora, professor, coloca quase metade da venda das ações do Banrisul. Como é que isso vai impactar na economia gaúcha? Vai impactar, isso aí é uma promessa de pagamento de salários em dia, que tomara que se concretize. Em relação ao Banrisul, a expectativa está vendendo 7%, o governo ainda é o detentor das principais ações do banco. Isso o que vai? Vai injetar dinheiro em caixa. Mas o que falta hoje para o nosso governo do Estado é transparência das contas públicas, o qual nós podemos analisar o que está acontecendo. Porque o agronegócio no Estado continua pujante, mas mesmo assim não tem dinheiro em caixa. A indústria começa a recuperar, mas mesmo assim não tem dinheiro em caixa. Essas perguntas que nós temos que responder. Não é fechando as fundações, a FEE ou a CORAG, enfim, que talvez nós vamos resolver os problemas do Estado. Professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui do Centro Universitário Franciscano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra. Obrigado, Rogério. Até a próxima. Até a próxima divulgação. Grande abraço. A seguir, a advertência de quem trabalha para minimizar um problema que provoca desconforto a mais de 18 milhões de brasileiros. No Dia Mundial do Diabetes, a pesquisa que revela o aumento superior a 60% no número de casos da doença nos últimos 10 anos. Meu nome é Aline Fogaça, eu sou professora do curso de farmácia e hoje nós vamos falar sobre nutracêuticos, que é um assunto bastante atual e bastante polêmico. Nutracêuticos, essa palavra vem da união da palavra nutrição com farmacêutica, mas não existe ainda uma definição legal para este termo. Na verdade, nutracêuticos hoje são suplementos alimentares que nós encontramos em farmácias, em lojas, e eles são o ômega 3, os termogênicos, o whey protein. São todas essas substâncias que não são nem alimentos e nem medicamentos. O importante é quem pode orientar o uso correto desses produtos é o farmacêutico, porque eles podem ter alguns efeitos colaterais e algumas interações com medicamentos. Então, o mais importante é você buscar o auxílio de um farmacêutico para lhe orientar corretamente. Se você gostou, fique atento às dicas do curso de farmácia. O estudo mais recente mostra que o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com diabetes. A mesma pesquisa aponta que nos últimos 10 anos a quantidade de casos aumentou mais de 60%. No Dia Mundial do Diabetes, a advertência de quem trabalha para minimizar o problema está na importância de uma dieta controlada. Não é fácil resistir às tentações que os óleos transmitem ao nosso cérebro.
Todo esforço é bem-vindo, mas... É um vício muito grande, eu não sei explicar, é muito bom, é muito gostoso comer um doce. E mesmo assim, às vezes não podendo, a gente ainda come. Eu, particularmente, sou muito viciada em refri. Tanto em doce, pra mim, eu prefiro às vezes muito mais um doce do que um salgado, um refri do que um salgado. Tomar um café estimula a comer alguma coisa doce também, né? Então... É uma verdade, mas que também é um problema de saúde neste início do século XXI. Os prazeres da gula ou de uma alimentação sem cuidados com os valores nutricionais de açúcar provocam doenças. Quando a gente fala em açúcar, né, a gente lembra do açúcar branco, mas não necessariamente esse açúcar. Por exemplo, as massas, o arroz branco, a batata. O excesso disso vai acontecer o quê? Vai se transformar em muito açúcar também dentro do meu organismo. Uma alimentação inadequada, o excesso de peso, a falta de atividade física leva ao diabetes. A mais recente pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que um brasileiro a cada 10 recebe o diagnóstico de diabetes. São mais de 18 milhões de pessoas que precisam usar medicamentos e cuidar muito bem o que comem e o que bebem. A idade e o nível escolar são indicadores do diabetes no Brasil. Quase 30% dos diabéticos têm 65 anos ou mais, enquanto 16% frequentaram as salas de aula por 8 anos ou menos. O diabetes tipo 2 está relacionado à idade, porque à medida que eu vou aumentando de idade, eu diminuo as funções do meu organismo e dou ao meu organismo aquela quantidade de açúcar numa vida toda que eu não consigo mais controlar. E essa relação de idade e nível escolar, ela está bem pautada, porque à medida que eu vou aumentando em idade, se eu não tive uma formação escolar, eu vou buscar as informações onde realmente eu não devo buscar. Em 2016, o Brasil tinha pouco mais de 10 milhões de casos entre 189 milhões de habitantes. Atualmente, são mais de 18 milhões de pessoas com diabetes, para um total de 207 milhões de brasileiros. O crescimento absoluto em 10 anos é de 61,8%. Importantes dicas podem reduzir a incidência de casos e servem até para quem já tem a doença. Verduras, frutas, legumes, pelo menos 3 vezes ao dia em tendo diabetes, e não tendo pelo menos 2 vezes ao dia. E o controle desse diabetes eu posso viver a vida toda, muito tranquilo, sem ter um agravamento do diabetes. Quando eu vou fazer atividade física frequente, quando eu vou me alimentar de forma adequada, e quando eu não exceder em relação ao peso. Então a alimentação ela é essencial. O feijão, a batata doce, os vegetais de folhas escuras, além das frutas cítricas, do tomate, da castanha e dos cereais integrais faziam parte da dieta dos nossos avós. E agora, apesar de tanto tempo, ainda precisam estar na nossa dieta de cada dia. Bem importante isso. A seguir, o Centro Universitário Franciscano participa da FEISMA 2017. Veja também a relação entre a literatura e a música no projeto Roda de Conversas. Antes, você acompanha a previsão do tempo para os próximos dias. Pessoal, vamos cuidar da alimentação. Comer alimentos adequados traz saúde. Então, a alimentação ela é importante quando ela não tem alguns elementos que podem causar doença, por exemplo, o sódio, o sal de cozinha em excesso. Vamos buscar comer uma quantidade maior de vegetais ricos em potássio, saladas, frutas e melhorar a qualidade nutricional. Evitar os produtos industrializados, evitar os salgadinhos, esses macarrões industrializados. Procurar comer comida de verdade, gente. É possível ser saudável? Sim. Com alimentação adequada? Sim. Frutas, verduras, legumes. Vamos lá. Tiramos o produto rico em sódio, vamos colocar os alimentos naturais.
O Centro Universitário Franciscano participa da Multifeira de Santa Maria. A FEISMA começou no fim de semana. Quem tem mais informações sobre o espaço da Unifra é a repórter Bruna Tasqueto. Se você já tem ensino superior, que tal se especializar para qualificar ainda mais o seu trabalho, se tornar mais competitivo no mercado? Os cursos de mestrado e doutorado do Centro Universitário Franciscano estão com as inscrições abertas até o dia 11 de dezembro. Se você quer saber mais, basta passar aqui no espaço da instituição, no pavilhão Imembuí. Alunos, professores e funcionários vão estar por aqui também para tirar dúvidas sobre os mais de 30 cursos de graduação que a Unifra oferece. A FEISMA acontece até o próximo domingo, dia 19 de novembro, aqui no Centro Desportivo Municipal. A relação entre a literatura e a música foi a proposta de um debate do projeto Roda de Conversas. O evento é realizado pelo menos 2 vezes a cada semestre pelo curso de Letras da Unifra. A literatura e a música vivem tão próximas que a letra de uma já vestiu a outra. Mas há também estudos que mostram que a música serviu de figurino para a literatura. Qualquer forma de arte acaba tendo pontos em comum, embora em essência a forma que você vai utilizar para se manifestar seja diferente, utilizar os sons ou o corpo, como na dança, no teatro. A relação entre as duas manifestações artísticas também já rendeu até Prêmio Nobel de Literatura a um músico. No ano passado, a Academia Sueca concedeu o prêmio a Bob Dylan pela poesia do cantor. Literatura não é só o texto escrito e não são só as grandes obras. A gente tem que ver o que as pessoas estão lendo, não são só os grandes autores, ou a alta literatura, ou a literatura clássica. A gente tem que entender os movimentos e os momentos. O também músico e professor universitário Gerson Verlan foi o convidado da mais recente edição do Roda de Conversas. No encontro promovido pelo curso de Letras da Unifra, ele mostrou a cronologia histórica que envolve a música e a literatura. A música é uma forma da poesia chegar nas pessoas na contemporaneidade, né? Muita gente não lê, né? Não tem o costume de ler poesia, mas ouve música, ouve na rádio, ouve em qualquer lugar. Então, é uma forma, a poesia, na verdade, sempre teve ligada à música de uma forma ou de outra, né? O Roda de Conversas foi realizado no Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra. O fato de ser realizado num ambiente fora de sala de aula já nos incentiva bastante, né? Por esse contexto interdisciplinar. E a importância dessas atividades é que elas nos propiciam a discussão sobre temas que a gente geralmente não vê em sala. E aí, então é bom porque amplia nosso conhecimento e amplia as nossas discussões em relação às disciplinas que a gente vê durante o curso. Mas a importância maior é essa convivência com outras pessoas, com outros conhecimentos. E que amplia o conceito que cada um tem sobre literatura e sobre música. Essa edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.